Eu fui traído pela mulher que jurei amar para sempre. Perdi tudo. Até minhas próprias filhas viraram as costas para mim. Mas o mundo dá voltas. E elas acabaram de bater na minha porta, implorando por perdão. Sabe, às vezes eu me pego lembrando de quem eu era, antes de tudo desmoronar. E a verdade é que eu era só um homem comum, acordava cedo todos os dias. Tomava meu café quase sempre apressado, colocava minha marmita na mochila e saía para trabalhar. Nada glamouroso, nada de extraordinário. Só um cara, tentando fazer o certo. Eu sempre acreditei que a felicidade estava nas pequenas coisas. Como ver minha mulher sorrindo quando eu chegava em casa com uma caixa de bombons depois de um dia cansativo, ou escutar minhas filhas rindo na sala enquanto assistiam aquele mesmo desenho. Pela milésima vez, eu vivia por elas, pela minha família, e era feliz assim. Trabalhava como técnico em manutenção. Nada que brilhasse os olhos de ninguém, mas era honesto, e eu me orgulhava do que fazia. Sempre dei o meu melhor, não só no trabalho, mas em casa também. Fazia questão de jantar com elas, de perguntar como foi o dia, de escutar mesmo sem entender todas aquelas gírias adolescentes. Eu escutava, porque eu me importava. Minha esposa Carla era o meu grande amor. Sabe aquela pessoa que você olha e pensa, foi por ela que eu esperei tanto? Então, era isso que eu sentia. Ela tinha um sorriso que desarmava qualquer cansaço. Um jeito forte, decidido, que me fazia admirá-la cada vez mais. Nos conhecemos ainda jovens. Eu tinha 20 e poucos anos. Ela, um pouco menos. Nos esbarramos numa festa entre amigos, e foi daqueles encontros que não precisam de explicação. A conversa fluiu, a conexão foi imediata, e quando percebi, já estava de mãos dadas com ela, planejando um futuro. Tivemos nossas filhas pouco depois de casar. 2 meninas, Laura e B, a luz da minha vida, desde o primeiro ultrassom. Eu soube que seria um pai coruja. Lembro da primeira vez que peguei a Laura no colo, eu tremia inteiro. Medo de deixar cair, medo de não ser bom o bastante. Mas também, um amor tão imenso que mal cabia no peito. Quando a Bia chegou, esse sentimento duplicou e eu jurei, naquele instante, que protegeria minhas meninas de tudo, que daria a vida por elas. Se fosse preciso. Eu não era perfeito, longe disso. Mas tudo o que eu fazia era por elas. Cada hora extra, cada calo na mão, cada noite sem dormir pensando nas contas. Tudo era para manter a casa de pé, a comida na mesa e o sorriso no rosto de quem eu mais amava neste mundo. E por muito tempo, eu achei que estava tudo bem, que minha dedicação era suficiente, que o amor bastava. Mas eu estava prestes a descobrir que nem todo coração fiel é correspondido, e que, às vezes, quem a gente mais protege é quem mais nos apunhala. Eu não sei exatamente quando tudo começou a mudar. Talvez tenha sido numa terça qualquer, ou numa noite comum, em que ela, do nada, virou pro lado e fingiu estar dormindo. Ou quem sabe tenha sido naqueles "tô cansada" que passaram a se repetir com uma frequência estranha. No começo, eu nem percebi. Juro que não. Porque a gente nunca imagina que quem dorme ao nosso lado, quem divide os mesmos sonhos, a mesma cama, pode estar, aos poucos, se afastando, se desconectando, se entregando para outro alguém. Mas os sinais, eles estavam ali, pequenos, discretos, mas presentes. Carla começou a sair mais. Inventava reuniões no trabalho, happy hours que nunca tinham existido antes. Amigas que eu nem conhecia o nome. E quando voltava, vinha cheirando a um perfume diferente. Um cheiro doce, mas que não era o dela. Eu tentava não pensar demais. Me convencia de que era só coisa da minha cabeça cansada, que era estresse da rotina, o peso das responsabilidades da casa, e, dentro de mim, algo gritava, aos poucos. Ela parou de rir das minhas piadas. Parou de perguntar como foi meu dia. Parou de se importar se eu estava bem ou mal. Não fazia mais diferença. Era como se eu tivesse virado parte da mobília. Invisível, silencioso. E com as meninas também mudou. Laura e Bia começaram a me tratar com uma certa frieza. Respostas curtas, olhares desconfiados.
como se eu tivesse feito algo errado e ninguém tivesse coragem de me contar o que. Eu perguntava: está tudo bem? E ouvia só um: está. Mas o está vinha carregado de um não está sufocado. Teve uma noite, em especial, que eu nunca vou esquecer. Era nosso aniversário de 14 anos de casamento. Comprei flores. Fiz um jantar simples, mas feito com carinho. Até coloquei uma música que era nossa, daquelas antigas, que tocavam no carro quando ainda andávamos de mãos dadas. Esperei ela chegar. Ela entrou pela porta, viu a mesa posta e, em vez de sorrir, suspirou. Um suspiro cansado, quase irritado, e disse apenas: nem lembrava que era hoje. Aquilo machucou. Machucou mais do que qualquer tapa. Porque não era só esquecimento. Era desinteresse, desprezo. Mas eu ainda a amava. E ainda acreditava que era só uma fase. Que se eu tentasse mais, se eu me doasse mais, tudo voltaria ao normal, que o amor venceria. Eu só não fazia ideia de que a batalha já estava perdida. E que eu era o único lutando nela. A gente sempre acha que traição é coisa de novela. Que só acontece com os outros. Que com a gente não. Que com a nossa família jamais. Mas quando a verdade chega, ela não bate na porta. Ela arromba. E, quando entra, muda tudo de lugar. Foi numa manhã de sábado. Eu estava limpando o carro na garagem, quando o celular da Carla vibrou, em cima da mesa da sala. Eu nunca fui de mexer nas coisas dela. Nunca precisei. Sempre confiei. Mas naquele dia algo me intrigou. Era uma mensagem. De um nome que eu nunca tinha visto. Um tal de Rafa. Foi incrível ontem. Não paro de pensar em você. Hoje à noite de novo. Meu coração congelou. Eu não queria acreditar no que estava lendo. Fiquei paralisado. Com o celular na mão. O sabão escorrendo pelos dedos. Uma parte de mim queria apagar tudo e fingir que nunca viu. Mas a outra precisava saber mais. Abri a conversa. As mensagens estavam lá. Todas as datas, horários, declarações. Fotos. Conversas íntimas. Detalhes. Provas incontestáveis. E minha esposa, a mulher com quem eu dividia a vida, os planos, a cama estava com outro homem. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Ela era cúmplice dele. Parceira. Sorria nas mensagens de um jeito que há muito tempo não sorria para mim. Sente um nó no estômago. Uma náusea. Um desespero. Eu saí de casa como um fantasma. Andei pelas ruas, sem rumo, tentando entender o que eu tinha feito de errado. Onde foi que eu falhei? O que foi que faltou? Mas não vinha resposta. Só dor. Voltei no fim da tarde. Ela estava no sofá, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Eu a encarei por alguns segundos, antes de perguntar: quem é o Rafa? O silêncio dela foi ensurdecedor. Ela me olhou. Fria. Não negou. Não pediu desculpas. Não chorou. Só disse: alguém que me faz sentir viva de novo. Aquelas palavras cortaram como faca. E eu perguntei: e nós? Nossa família? Ela deu, de ombros, um gesto pequeno, mas cheio de desprezo. Você virou um peso, Daniel. Um homem bom, sim, mas previsível. Entediante. Aquilo me destruiu. As meninas ouviram a discussão. Vieram correndo. E quando eu tentei explicar, quando falei da traição, eu esperava que me abraçassem, que ficassem do meu lado. Mas Laura gritou: você que deve ter feito alguma coisa. E Bia completou: a mamãe não faria isso sem motivo. Ali meu chão acabou. Minhas filhas, minhas meninas estavam defendendo a mãe. Mesmo com provas. Mesmo com tudo. Naquele momento, eu me senti morto por dentro. Naquela noite, eu dormi no sofá. Ou melhor, tentei, porque o sono não vem quando a alma está em pedaços. A casa parecia estranha. A mesma casa, onde eu vi minhas filhas darem os primeiros passos, onde eu ouvi tantos eu te amo, agora ecoava um silêncio pesado, cruel, quase sufocante. No dia seguinte, eu tentei conversar, tentei entender. Tentei, com o coração na mão, buscar algum fio de esperança, uma brecha, uma explicação. Qualquer coisa. Fala, a gente tem história. Não dá para jogar tudo fora assim. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto naquele rosto.
como se eu fosse um estranho, um intruso na própria casa. A nossa história acabou faz tempo, Daniel. Só você que não percebeu. E foi aí que ela disse o que mais doeu. Eu só fiquei todo esse tempo por causa das meninas. Agora elas estão grandes. E não precisam mais de você. Aquelas palavras foram um tiro. Sente meu peito arder, a garganta travar. Elas sempre vão precisar de mim. Eu sou o pai delas. Gritei sem conseguir conter a revolta. E foi, então, que a Laura apareceu na porta do corredor, com os olhos cheios de raiva. Talvez fosse melhor você sair daqui. Bia, que sempre foi mais sensível, ficou quieta, mas não me defendeu. Não disse uma só palavra. Naquele momento, eu percebi, eu estava sozinho, completamente. O pai que dava bronca com carinho. O homem que montava as bicicletas, que ensinou a andar de patins e que ficava acordado esperando elas voltarem da escola. Agora era um incômodo, um problema a ser removido. Fui embora 2 dias depois. Levei uma mala com algumas roupas e meu violão velho. Só isso. Deixei para trás uma casa cheia de memórias, mas vazia de amor. No caminho dirigi sem saber para onde ir. Acabei parando num hotel simples, barato, com lençóis que cheiravam a desinfetante e paredes finas demais para tanta dor. Lá eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era só pela traição, era pela solidão, pela sensação de ser descartado por quem eu mais amava, pela impotência. Era como morrer, mas continuar respirando. Os dias seguintes foram um borrão. Acordar e dormir deixaram de fazer sentido. Comer virou uma obrigação. Viver um fardo. No quarto pequeno do hotel, eu perdi a conta das vezes em que fiquei sentado no canto da cama, encarando nada, tentando entender onde foi que eu me perdi. A Carla tinha me traído. Minhas filhas me rejeitaram. E eu só queria desaparecer. Passei a evitar ligações. Desativei as redes sociais. Fui sumindo devagar, como se o mundo também não sentisse minha falta. O trabalho? Bom, o trabalho foi a última coisa que eu perdi. Me afastei por atestado. Depois por abandono. E então fui demitido. Tive vergonha de contar para alguém. Até mesmo o meu irmão disse que estava tudo bem, que só precisava de um tempo. Mas a verdade é, eu não tinha mais forças. Eu não conseguia mais acreditar que existia alguma saída. Comecei a andar sem destino. Só para não enlouquecer entre 4 paredes, me sentava em praças, observava pessoas sorrindo e me perguntava: será que algum dia eu vou voltar a sorrir também? Lembro de um dia em especial, chovia forte. Eu estava sentado no ponto de ônibus, encharcado com uma sacola plástica cobrindo os pés, porque meus sapatos estavam furados. Um senhor me ofereceu um café, daqueles em copinho de isopor. Eu aceitei. E chorei enquanto tomava aquele café quente. Foi o primeiro gesto de humanidade que eu recebia em semanas. Eu pensava na Laura, na Bia, sentia falta até dos bilhetes que elas colavam na geladeira. Boa sorte no trabalho, pai, te amo, papai, sumiram todos. Nada, silêncio absoluto. Era como se eu nunca tivesse existido. Naquela noite, eu pensei em fazer besteira, porque a dor era maior do que qualquer esperança. Mas alguma coisa me segurou, talvez um instinto lá do fundo, me dizendo que minha história ainda não tinha acabado, e ali no auge do meu desespero, eu prometi para mim mesmo: ou eu morro de vez, ou eu renasço. E foi essa escolha que mudou tudo. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. Não foi uma mudança repentina, nem bonita, foi lenta, dura, quase imperceptível, mas foi real. Na manhã seguinte, me olhei no espelho do banheiro do hotel e quase não me reconheci. Barba por fazer, olheiras fundas, rosto abatido, um estranho, mas também vi um sobrevivente. Eu estava de pé. E se eu estava de pé, então eu ainda podia recomeçar. Comecei, pequeno, primeiro, mandei meu currículo para todo canto. Era humilhante voltar ao mercado depois de anos na mesma empresa, mas eu engoli o orgulho. Pedi ajuda a um antigo colega que ainda trabalhava na área. Ele me indicou para um serviço temporário, manutenção predial em um prédio comercial. Era longe. O salário era menor.
Mas era uma chance. Aceitei na hora. Voltei a trabalhar com as mãos, a sentir a graxa, o cheiro do ferro quente, o cansaço no corpo e, aos poucos, fui lembrando de quem eu era. Do homem honesto, do cara que nunca teve medo de recomeçar. Com o primeiro salário, comprei roupas novas num brechó e aluguei um quartinho simples, mas limpo, silencioso, longe do hotel, longe da dor. Comecei a correr de manhã cedo. No começo, parecia que meus pulmões iam explodir. Mas depois, o vento no rosto começou a fazer sentido. Era como se eu estivesse lavando a alma. E a cada quilômetro, uma parte de mim voltava. Passei a anotar meus pensamentos num caderno velho. Frases, reflexões, lembranças. Sem querer, comecei a escrever minha própria história. E ali, entre uma linha e outra, fui entendendo que aquilo tudo, por mais cruel que fosse, não ia me definir. Conheci pessoas novas no trabalho. Gente simples, de coração grande. Gente que ria das pequenas coisas e que me fazia lembrar que ainda havia beleza na vida. E então, num sábado à tarde, eu conheci a Ana. Ela era funcionária de uma das empresas do prédio onde eu trabalhava. Um dia, o elevador parou. Ela ficou presa e eu fui chamado para resolver. Quando abri a porta, ela estava sentada no chão, rindo nervosa. Achei que ia morrer aqui dentro, disse, com um sorriso leve. Respondi. Se fosse comigo, eu já tinha chorado. Rimos. Foi só isso. Um riso compartilhado num elevador quebrado. Mas naquele momento, meu coração pulsou de novo. Começamos a nos encontrar por acaso nos corredores. Depois, por vontade. Um café aqui, uma conversa ali. Ela nunca perguntou sobre o meu passado. Nunca quis saber do que doía. Só me escutava. Me olhava de verdade. Me fazia sentir visto. E pela primeira vez, em muito tempo, eu comecei a me sentir vivo. A vida tem um jeito estranho de nos testar. Ela te quebra, te arrasta até o chão, te faz sangrar. E depois, se você tiver coragem de continuar respirando, ela te dá uma chance de renascer. Mas não como antes. Como algo novo. Foi assim, comigo. Depois que comecei a trabalhar no prédio, fui ganhando a confiança dos moradores e das empresas. Um dos gerentes me chamou num canto e disse: "Cara, você tem talento. Já pensou em abrir seu próprio negócio?" Aquilo me soou distante, dono de algo. Mas a ideia ficou martelando na cabeça. Passei noites em claro, fazendo cálculos, estudando, pesquisando, com o dinheiro que vinha juntando, e uma ajuda modesta de um colega. Abri minha própria pequena empresa de manutenção residencial. Comecei sozinho, com o meu kit de ferramentas e uma bicicleta adaptada para levar os materiais. Divulgava nas redes sociais, distribuía panfletos. Cada cliente satisfeito virava 2, depois 3, depois 5. Em menos de um ano, eu já tinha 2 ajudantes, um site simples e uma clientela fiel. O telefone não parava. As contas começaram a entrar em dia. O nome limpo. O sorriso voltou. Ana esteve ao meu lado em cada passo, incentivando, ouvindo, celebrando cada conquista, por menor que fosse. Ela não queria o que eu tinha. Ela queria quem eu era. E isso não tem preço. Comecei a fazer terapia porque entendi que homem que se cuida também é homem forte. Falei das feridas, das perdas, da culpa. E fui me curando. Voltei a tocar violão. Retomei antigos sonhos. O verdadeiro amor de uma família. A paz do silêncio. E, pela primeira vez, me olhei no espelho e disse: "Eu tenho orgulho de você. Não pelo dinheiro, não pela empresa, mas porque eu sobrevivi à tempestade, sem perder minha essência. Porque eu não me tornei amargo. Não me tornei igual àqueles que me machucaram. Me tornei livre." Era uma terça-feira à tarde. Eu estava no escritório da minha pequena empresa, resolvendo orçamentos com meus 2 funcionários, quando a recepcionista entrou na sala, um pouco sem graça. "Seu Daniel, tem 3 pessoas querendo falar com o senhor. Disseram que é urgente." Eu não fazia ideia de quem podia ser. Fui até a recepção e lá estavam elas. Por um momento, achei que era alucinação. Mas não, eram elas. De verdade. 3 rostos que um dia foram meu mundo. Agora, cheios de vergonha, arrependimento e desespero. Carla tomou a frente. Estava abatida. Olheiras fundas,
cabelo sem brilho, roupas modestas. Daniel, por favor. A gente precisa muito falar com você. Laura e Bia estavam diferentes. Sem a altivez de antes. Sem a frieza. Só dor. Nós erramos tanto, disse Bia, segurando as lágrimas. A gente não sabia o quanto ia doer te perder. E agora a gente não tem mais nada, completou Laura, com a voz falha. O Rafa sumiu. Deixou a mãe cheia de dívidas. A casa foi vendida. E a gente tá com medo. Carla respirou fundo. Tentou manter a dignidade, mas não conseguiu. Chorou ali mesmo. Eu não vim aqui para reverter o passado. Daniel, eu sei que te feri, que fui cruel, que destruí tudo. Mas a gente precisa de ajuda. De verdade. Eu tentei, mas estou afundada. Não temos para onde ir. As três esperavam uma resposta como quem espera um milagre. Eu encarei cada uma delas com serenidade e, com toda a firmeza e paz que construí ao longo de minha reconstrução, respondi: eu perdoo vocês. Perdoo porque carrego paz. E não rancor. Mas isso não significa que vocês voltam para minha vida. O olhar de Carla se quebrou. Daniel, pelo menos um apoio financeiro. Só até a gente se organizar da gente não tem mais ninguém. Eu fui ninguém quando vocês tinham tudo e respondi. E hoje, eu não vou me colocar de novo no lugar que me destruíram. Olhei para Laura e Bia. Eu amo vocês. Sempre vou amar. Mas amor não é permitir ser usado. Amor também é saber negar. A voz de Bia falhou. Então, você não vai nos ajudar? Não da forma que esperam. Porque o que eu tenho hoje foi conquistado com a dor que vocês causaram. E eu não vou usar esse esforço para sustentar escolhas que não foram minhas. Desejo que vocês se levantem, completei, que deem a volta por cima, como eu dei. Mas isso, vocês vão ter que fazer sozinhas. Carla caiu em choro. Laura abaixou a cabeça. Bia soluçou. E ali elas entenderam que aquele homem havia sido destruído, mas ele se reconstruiu. E, agora, era inatingível. Elas ficaram ali, de pé, na minha frente, silenciosas, desmontadas, esperando que aquele homem de Yates voltasse. Mas aquele homem morreu no dia em que foi deixado para trás. Carla tentou mais uma vez. Daniel, por favor. Eu sei que é difícil, mas a gente pode começar do zero. Estou disposta a mudar, a trabalhar, a reconstruir. Com você ao nosso lado, a gente consegue, disse Bia com os olhos suplicantes. Só mais uma chance, sussurrou Laura. A gente entendeu tudo agora, só queremos voltar a ser como era antes. E naquele momento, eu entendi. Elas não estavam arrependidas pelo que fizeram. Estavam arrependidas pelas consequências das escolhas que fizeram, pelo preço que a vida cobra, quando a gente despreza quem sempre esteve ali. Mas eu tive compaixão, mas não tive vontade de recomeçar com elas. Porque quem só procura quando precisa nunca esteve de verdade. Olhei para as três com serenidade e falei com a voz limpa, firme: eu perdoo vocês, perdoo de verdade. Mas eu não vou voltar, porque o que vocês mataram em mim me forçou a nascer de novo. E essa nova versão de mim não cabe mais no passado. Elas choraram, mas foi ali, naquele instante, que eu me libertei por completo. Elas foram embora, dessa vez, sem promessas, sem pedidos, só com o silêncio de quem entendeu que chegou tarde demais. Entrei em casa, abracei Ana e agradeci por ter me reencontrado depois de ter me perdido tanto. Hoje eu tenho paz. Depois daquele último encontro, nunca mais tive notícias da Carla, nem da Laura, nem da Bia. Todas desapareceram da minha vida, assim como sumiram quando eu mais precisei. E sabe de uma coisa? Eu não sinto falta. Porque Deus, ou o destino, ou a vida, chame como quiser, me deu algo que eu jamais imaginei que teria de novo. Uma nova família. A Ana é meu porto. Meu amor limpo, leve e verdadeiro. Não preciso me provar o tempo todo quando estou com ela. Ela me vê, me escuta, me admira pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. E hoje, a gente tem um filho, um garotinho com meu sorriso e os olhos dela. A minha segunda chance, a nossa redenção. Ver ele crescer, me chamar de pai, correr pela casa, é um presente que me lembra todos os dias de que valeu a pena resistir à dor,
Valeu a pena ter recomeçado. Valeu a pena não ter voltado para aquilo que me feriu. Não trocaria o que tenho hoje por nada do que perdi. Porque o que eu perdi me empurrou para a vida que eu merecia viver. Você pode ter sido traído, abandonado, rejeitado, mas isso não define quem você é. O que define você é o que você faz com essa dor. Você vai chorar, vai quebrar, mas vai se levantar. E quando se levantar, não aceite menos do que você merece. Perdoe, sim, mas siga em frente. E nunca volte para onde te quebraram, só porque se acostumou com a solidão. A vida sempre reserva algo melhor para quem tem coragem de fechar portas que não levam para nenhum lugar.